Oi, turma! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam com energia de sobra para a nossa aula de hoje, hein? Hoje nós temos muita coisa legal programada. Na aula passada a gente já começou a viajar pelo espaço e hoje nós vamos continuar essa viagem. Temos muita coisa legal para ver, para relembrar. Hoje nós vamos relembrar, sabe aquelas estratégias de leitura que a professora Renata nos ensinou? Hoje nós vamos fazer um combo, vamos relembrar todas elas e aplicar tudo isso numa leitura fantástica. Eu tenho certeza que vai mexer com vocês e que vocês vão gostar bastante. Um livro que dá para a gente refletir sobre coisas muito importantes. Bom, em matemática nós também estamos estudando o quê? As unidades de medida, muito bem, isso mesmo. Então, pessoal, para nós darmos seguimento, aprofundar os nossos estudos, né? Hoje nós vamos desenvolver essas habilidades. Nós vamos aprender sobre os satélites, nós vamos aprimorar as estratégias de leitura e conheceremos o conceito de perímetro. E aprenderemos a tirar as medidas e fazer os cálculos. Viram só? Perímetro, uma nova palavrinha. Então, hoje nós vamos aprender tudo isso. Prepara o seu caderno, o seu lápis, se ajeita aí no sofá, na cadeira, no chão, se organiza, respira fundo e vem comigo. Bom, pessoal, no mundo da leitura, a gente tem aprendido muita coisa, não é verdade? O ato de ler, ele não é só olhar as palavrinhas e decodificando aquelas letrinhas e juntando, formando sons. Não, ele exige muito da gente, muitas habilidades, nossa atenção. Ele pede que a gente faça várias conexões, que a gente acione alguns conceitos, algumas habilidades, para que a gente possa compreender melhor tudo que a gente vai ler. E pensando nisso, vai uma dica interessante. Eu sei que talvez vocês gostam de ler alguma coisa muito específica. Ah, não, professor, eu gosto de ler só gibi. Tudo bem, gibi é uma leitura muito prazerosa. Mas para a gente conseguir ampliar a nossa biblioteca mental, a gente precisa ler uma vastidão de coisas, de gêneros diferentes, de tipos de textos diferentes. Então eu recomendo a vocês que busquem sempre livros diferentes, com textos e formatos diferentes para poderem ler, para enriquecer a biblioteca mental de vocês. A cada leitura que vocês forem fazendo, esse conhecimento vai entrando ali na mente, vocês vão conectando tudo isso com várias outras coisas, ok? Bom, então vamos relembrar as estratégias de leitura que a professora Renata nos ensinou? Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram de todas elas. Bom, o que eu já sei? Bom, ativar os meus conhecimentos prévios. Então, o primeiro passo é isso. Encontrei um texto, encontrei um livro, eu dou uma olhada no título. Se for um livro, eu dou uma olhada na contracapa, vejo algumas informações e começo a ativar meu conhecimento prévio. O que eu sei sobre esse assunto? Isso a gente vai usar também no nosso livro de hoje. É surpresa, hein? Bom, e depois? Começo a fazer perguntas ao texto e continuar a leitura buscando as respostas. Lembram desse livro Os Elefantes Nunca Esquecem? E agora, o que vai acontecer? O que vem depois? Será quem o elefante vai escolher? Ele vai com os búfalos ou ele vai com a família dos elefantes? Vamos fazendo perguntas e confirmando ou não as nossas hipóteses. Bom, fazer conexões, fazer ligação do texto que lemos com o mundo, com a nossa vida. Então, eu vou lendo o texto e vou me lembrando de situações que aconteceram comigo, ou de alguma situação que alguém contou uma história, ou algum outro livro que eu já ouvi aquele assunto. Então, eu vou conectando aquele texto com outras coisas que eu já conheço. Isso tudo vai dando mais sentido à minha leitura, mais sentido a esse texto. Visualização, fazer aquele filminho em nossa mente à medida que nós vamos lendo o texto. Lembram do livro Rosa dos Ventos? Tinha muita descrição de cenário. Então, o texto, quando ele tem essa descrição de cenário, a gente vai imaginando aquela história acontecendo, não é verdade? E lembram também
da história do irmãozinho e da irmãzinha que a professora Renata contou para nós, fazendo toda aquela encenação. E aí a gente foi construindo a história junto com ela na nossa cabeça, imaginando tudo aquilo acontecendo. Então, isso é uma habilidade muito legal para poder ajudar a gente a se lembrar de partes importantes da história, ir fazendo essa visualização. Contribui bastante para a leitura e para a gente compreender o que está acontecendo e não perder os detalhes e não se perder também no texto. Já aconteceu com você de você estar lendo um texto, fazendo o filminho, de repente o filminho para e você está pensando em outra coisa? Isso às vezes acontece comigo. Quando eu percebo que o meu filminho foi interrompido e eu estou pensando em outra coisa, eu paro, respiro, volto lá onde meu filminho se perdeu e começo daquele trechinho novamente. Porque quando o meu filminho parou, quer dizer que a minha atenção já foi desfocada para outra coisa. Então, o que eu estava lendo depois disso não estava sendo gravado. Então, eu respiro e volto para poder ter uma leitura de qualidade, ok? E depois? Bom, a intertextualidade. Fazer conexões do texto com os outros textos. Se lembram da Chapeuzinho Amarelo? A conexão que foi feita com a história da Chapeuzinho Vermelho, né, as referências. Então, alguns textos fazem essa intertextualidade com conhecimento de mundo. Lembra que eu falei na última aula? Conhecimento de mundo, o texto se relacionando com conhecimentos pessoais meus, o texto se relacionando com outros textos. A gente tem que ter uma leitura atenta para perceber tudo isso acontecendo. Os autores vão usando isso, mas eles não te avisam o que estão fazendo. Você, quando está lendo, é que precisa perceber tudo isso. Fazer as inferências, palavrinha diferente, né? O que é isso? É deduzir, concluir, inferir informações a partir de detalhes do texto. O olhar de detetive se atentando para pistas no texto, ou seja, às vezes ele fala, mas ele não coloca explícito lá para você. Você precisa ler e entender o que tem na entrelinha. O que esse autor está querendo dizer? Na verdade, quando a gente vai lendo, a gente vai reconstruindo aquilo que o autor fez. É como se a gente estivesse vivendo a experiência que ele viveu quando ele estava escrevendo. Então, a gente tem que realmente viver essa experiência quando a gente faz a leitura do texto. Então é isso, resumindo, as estratégias de leitura são visualizar, fazer perguntas ao texto, ativar os nossos conhecimentos prévios, fazer inferências e perceber a intertextualidade que está ali presente. Então, quando a gente faz uma leitura de qualidade, uma leitura excelente, proveitosa realmente, a gente ativa todas essas estratégias, a gente aprimora todas essas habilidades. E é isso que eu quero que vocês façam em todos os textos. Isso é um treino, a gente precisa treinar o nosso olhar para ele ficar mais apurado, ok? E vocês vão fazer isso no nosso livro de hoje. Gente, o Ziraldo está bem presente nas nossas aulas e hoje ele vai estar presente de novo com mais uma história bem legal. É essa aqui, ó. Flicts. Você conhece? Já ouviu essa história em algum lugar? Na sua escola? Ou de algum familiar? Alguém já contou ela para você? Ela foi escrita e ilustrada pelo Ziraldo. Nesse título, nesse nome, Flicts, o Ziraldo usou um recurso chamado neologismo, que é a criação de uma nova palavra que não existe. Então, Flicts é um personagem nessa história, então ele usou esse recurso. Às vezes você encontra uma palavra, você está lendo um texto, encontra a palavra na internet, é uma palavra diferente. Procura essa palavra no dicionário, não achou significado para essa palavra? Pode ser que o autor usou o neologismo. Aqui, Flicts, nesse momento a gente não consegue puxar de onde foi a raiz da palavra, mas alguns neologismos a gente consegue perceber de onde a pessoa puxou a raiz para poder criar aquela nova palavra. Isso ajuda até a gente a dar um significado, a compreender o sentido da palavra, percebendo de onde que veio aquele neologismo, a partir do que a pessoa criou aquela palavra. Então é uma coisa interessante, não é verdade? Eu sei que você está ansioso pela história. Calma!
calma, vou contar ela agora. Se prepara, se ajeita aí confortavelmente que nós vamos aproveitar. Vamos ouvir essa história bem legal? E, gente, eu quero que vocês conectem tudo isso com o que vocês já passaram na vida. Vocês vão perceber que tem uma situação que acontece aí no livro que ela está presente no dia a dia. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, combinados? Então vamos à nossa história? Era uma vez uma cor muito rara e muito triste, que se chamava Flicts. Não tinha a força do vermelho, não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz do azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor-de-rosa ou furta-cor. É vermelho ou amarelo. Quase tudo tem seu tom. Roxo, violeta ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flicts. Nem a sua solidão. Flicts nunca teve par, nunca teve um lugarzinho num espaço bicolor. E tricolor muito menos, pois 3 sempre foi demais. Não, não existe no mundo nada que seja Flicts. Nada que seja Flicts. Na escola, a caixa de lápis, cheia de lápis de cor, de colorir paisagem, casinha, e cerca, e telhado, árvore, e flor, e caminho, laço, e ciranda, e fita, não tem lugar para Flicts. Quando volta a primavera, e o parque todo, e o jardim todo, se cobrem de cores, nenhuma cor, ou ninguém quer brincar com o pobre Flicts. Um dia, ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda feliz saindo para o recreio e se chegou para brincar. Deixa eu ficar na berlinda? Deixa eu ser o cabra cega? Deixa eu ser o cavalinho? Deixa que eu fique no pique? Mas ninguém olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada um por sua vez. 7 é um número tão bonito, disse o vermelho vermelho. Não tem lugar para você, disse o laranja. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um nome a zelar, disse o azul. Não quebre a tradição, disse o claro, o azul anil. Por favor, não vá querer quebrar a ordem natural das coisas, disse o violento, o violeta. E as 7 cores se deram as mãos, e a roda voltaram e voltaram a girar. A girar, 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 girar. E mais uma vez deixaram o frágil e feio e aflito Flicts na sua branca solidão. Mas Flicts não se emendava. E por que se emendar? Não era bom ser tão só, e um dia foi procurar um trabalho para fazer a salvação no trabalho. Será que eu não posso ter um cantinho ou uma faixa em escudo, ou em brasão, em bandeira ou em estandarte? Não há vagas, falou o azul. Não há vagas, sussurrou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem 1000 bandeiras, trabalho para tanta cor. E Flicts correu o mundo em busca do seu lugar. E Flicts correu o mundo. Pelos países mais bonitos, pelas terras mais distantes, pelas terras mais antigas,
pelos países mais jovens. Mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembravam de Flicts. Ou pensaram em Flicts para ser sua cor. Não tinham para ele uma estrela, uma faixa, uma inscrição. Nada no mundo é Flicts, ou pelo menos quer ser. O céu, por exemplo, é azul. É todo do azul o mar. Mas quem sabe o mar, quem sabe? Pensa Flicts agitado. O mar é tão inconstante. É cinzento se o dia é cinzento, como um imenso lago de chumbo. E muda com o sol ou a chuva, negro, salgado ou vermelho. O mar é tão inconstante, tem tantas cores. O mar, mas para o pobre Flicts, suas cores não dão lugar. E o pobre Flicts procura alguém para ser seu par, um companheiro, um amigo, um irmão, complementar em cada praça e jardim, em cada rua e esquina. Eu posso ser seu amigo? Não, avisa o vermelho. Espera, o amarelo diz. Vai embora, lhe manda o verde. E mais uma vez, sozinho, o pobre Flicts se vai. Um dia, Flicts parou. E parou de procurar. Olhou para longe, bem longe, foi subindo, subindo, e foi ficando tão longe, e foi subindo e sumindo, e foi sumindo e sumindo, sumiu. Sumiu que o olhar mais agudo não podia adivinhar para onde tinha ido, para onde tinha fugido, em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito Flicts. E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece, nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, de pertinho, a lua é Flicts. E aí, crianças, o que vocês me dizem dessa obra literária? Quantas conexões vocês conseguiram fazer? Perceberam a presença da nossa bandeira? Ali, a gente já faz uma conexão de mundo. Gente, fazer conexão de mundo do texto com o mundo é conectar com tudo que a gente vê e observa no mundo. Às vezes com alguma comida que você já comeu, algum cheiro que você já percebeu, alguma paisagem que você já viu, alguma obra de arte, alguma música que você já ouviu. É conectar com tudo que faz parte do mundo, com todas as experiências que você já vivenciou nesse mundo. Percebe o quanto é amplo? É muita coisa, não é mesmo? Pessoal, então, na obra, o Flicts vai para a Lua. E a gente está falando muito sobre o espaço das nossas aulas, não é verdade? Mas hoje, como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os satélites. Bom, além do satélite natural que é a Lua, nós temos também os satélites artificiais. Sim, você sabe, por exemplo, como é que o sinal da televisão, ele chega aí na sua casa? Eu estou aqui no estúdio gravando, e aí essa aula vai para você por um sinal que chega na sua casa. É através dos satélites, isso mesmo. Bom, e os satélites são equipamentos construídos pelo homem que, após serem lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra. Esses equipamentos tornam-se fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta.
Nós temos satélites de comunicação, satélites de televisão, satélite científico, meteorológico, satélites de sensoriamento remoto que fazem a coleta de informações sobre a superfície da Terra e temos satélites também de uso militar. Então são vários satélites ao redor do nosso planeta enviando várias informações. Pessoal, e os satélites, eles enviam informações em tempo real para nós. E a gente consegue até ver imagens lá do espaço, sim. Através desse aplicativo ISS Live Now, a gente consegue ver imagens em tempo real da Estação Internacional Espacial. Sim, é bem legal. Quando você abrir o aplicativo, você vai ver a localização exata da estação espacial, por onde ela está passando e as imagens daquele momento ao vivo. Nesse dia que eu tirei essa imagem, ele estava passando aqui, ó, por cima da gente. Pensa que legal se a gente pudesse ver isso a olho nu, mas a gente não consegue. Pessoal, e além do aplicativo, vocês também podem acessar essas imagens ao vivo por esse site da NASA. Também é transmitido ao vivo, ok? Agora vejam as imagens maravilhosas que eu fiz através do aplicativo. Aqui a estação espacial, ela estava saindo da parte noturna, onde era noite, e indo para a parte que era dia do nosso planeta. Vejam que legal! Gente, a estação espacial ela leva 90 minutos para dar a volta ao redor da Terra. Então, se você observar as imagens ao longo do dia, você vai ver vários nascer e pôr do sol. Muito legal, não é mesmo? Então, fica aí essa dica para vocês conseguirem observar tudo isso. Gente, e o satélite, ele também é um instrumento de medida de comprimento, sabiam? Ele também faz essas medições. E hoje nós vamos aprender sobre o perímetro, não é mesmo? Então, pessoal, hoje vocês vão entender esse conceito de perímetro. Bom, nós já sabemos as unidades de medidas usuais: milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Ok. Digamos que eu quero enfeitar a lateral da minha mesa com essa fita bem colorida, toda lindona. Mas como é que eu vou saber o tamanho da fita que eu preciso para contornar toda a mesa? É isso que eu vou ter que descobrir, o perímetro dessa mesa, do tampo da mesa, para saber qual é o tamanho do comprimento da fita que eu preciso comprar. Vamos descobrir isso juntos? Vamos lá? Pessoal, para a gente fazer isso, eu posso utilizar ou a fita métrica ou a trena, que são os instrumentos de medida. Hoje eu vou usar a trena, tá, pessoal? Que é mais fácil. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu já tenho as medidas dos dois lados. Como se trata de um retângulo, eu não preciso medir todos os lados, porque eu tenho dois lados iguais e dois lados iguais. Para descobrir o perímetro desse tampo da mesa, eu só preciso somar todos os lados. Então, vamos lá? 0 mais 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16. Agrupa o 1 da dezena na centena. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, eu preciso de 360 centímetros de fita ou 3,60 metros de fita para poder enfeitar todo o tampo da minha mesa, toda a lateral da minha mesa. Esse resultado que eu tenho é o perímetro. Então, com isso, pessoal, nós podemos concluir que chamamos de perímetro o comprimento do contorno de uma figura plana, ok? Pessoal, eu tenho um desafio para vocês, uma proposta bem simples, tá? Você vai medir o perímetro da superfície de um móvel da sua casa e de um cômodo da sua casa, ok? Use a trena ou a fita métrica para realizar essa proposta, combinados? Conto com vocês!
Pessoal, a nossa aula está terminando. Hoje nós tivemos muitos aprendizados legais. Realizem as propostas, realizem as atividades, ok? Não se esqueçam de enviar as atividades para as escolas para que os professores possam fazer as correções, combinado? Um grande beijo para vocês e até a próxima!